Todos, vamos dar seguimento a mais um momento de reflexão e meditação que nós fazemos aos sábados de manhã, essa atividade denominada o Espírito em Foco, onde nós procuramos conversar a respeito de aspectos que envolvem a nossa vida, especialmente a nossa vida emocional, para que nós tenhamos uma oportunidade, de podermos ir entendendo melhor a nossa caminhada, principalmente através do coração. Claro que racionalmente, meditando, usando a nossa razão para discernir, mas especialmente procurando sentir, porque o sentimento é a porta que nos abre a ligação maior com o Criador, permitindo-nos então as experiências que nós precisamos. Nós estamos ainda trabalhando o livro Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles, esta obra que nos ajuda nesta nossa reflexão. Estamos no capítulo Força Criadora, estamos conversando a respeito do despertar do amor, E vimos na última conversa que quando nós chegamos a esse estágio, que o amor começa realmente a se manifestar em nós, e nós percebemos isso por um pré-requisito que a Joana coloca, que é quando começamos a perceber que vivendo do jeito que a gente vive, nós não estamos bem. Embora fazendo o que a gente quer, muitas vezes fazendo exatamente tudo o que a gente quer, a gente não se sente bem e sente como se a vida estivesse fora do seu eixo, como um trem fora dos trilhos, A gente percebe que de vez em quando a gente descarrila, o trem vira e os vagões caem, e dá um trabalho danado para botar esses vagões na linha, porque a gente sofre, até passar aquela tempestade. Eu ouvi uma amiga dizer, certa feita, eu disse para ela assim, como é que a sua depressão se manifesta, Ela disse assim, é como se uma tempestade viesse, descarregasse tudo sobre mim, raios, chuva forte, ventania, e de repente vai tudo embora. Só que ela diz assim, só que para eu me colocar no eixo de novo, eu levo alguns dias de muito sacrifício, eu tenho que lutar muito, eu tenho que me concentrar muito para ficar bem. Eu tenho que realmente não prestar atenção no meu sofrimento, interessar pelas coisas, pela vida, e aí vai passando. É porque para botar o trem na linha de novo, não é fácil, A gente deixa o trem descarrilar, depois, para conseguir colocá-lo não é fácil, porque nós ainda somos imaturos emocionalmente, nós não temos ainda a grandeza de sentimento que nós precisamos para isso, que essa grandeza sustente a nossa vida. Então nós vivemos entre oscilações emocionais, nós oscilamos muito, uma hora estamos muito bem, outra hora estamos muito mal, outra hora estamos no meio, Quando o ideal seria que nós nos mantivéssemos em equilíbrio, acontecesse o que fosse, nós estivéssemos aí no caminho. Claro que essa é uma expectativa ainda muito grande de todos nós, mas que está um pouco distante das nossas aspirações, porque nós estamos experimentando ainda os primeiros sinais do desenvolvimento desse sentimento. E quando que a gente percebe, então, que está experimentando esses sentimentos do amor? Quando a gente começa, sobretudo, a se interessar pelo próximo, pelo semelhante. Quando nós começamos a ter vontade de auxiliar os outros, de ver os outros bem, de sentir outras alegrias que não aquelas que nós estamos acostumados, que na verdade descobrimos que não são alegrias coisa nenhuma, que na verdade são prazeres imediatos, satisfações corriqueiras que passam rapidamente, e que deixam frustrações, deixam um vazio na alma muito grande. Mas depois de um dia de trabalho realizado pelo semelhante, a gente percebe que aquele dia é diferente. Aquele dia é um dia que a gente, ao deitar-se à noite, nós conseguimos dormir tranquilo, conseguimos repousar serenamente, porque a consciência, ela nos diz que a gente está na direção do dever que nós precisamos cumprir para irmos construindo o sentimento que vai nos dar essa sustentação. Então, ela fala aqui, então, quando a gente fica insatisfeito, com a vida que a gente tem e quer outras formas de bem-estar, a gente vai, então, aí a gente começa a valorizar as amizades, começa a procurar o serviço fraternal, comunitário, e a gente começa a ter vontade de fazer alguma coisa pelos outros. Eu ouvi uma pessoa falar para outra lá na prefeitura, no balcão onde a gente estava, eu escutei lá da minha mesa, tem um senhor que ele dirige uma entidade social, aí essa pessoa tem um trabalho, ele passa grande parte do tempo envolvido com essa entidade.
Aí o outro falou assim, agora que você aposentou, você fica procurando problema, e principalmente problema dos outros, né? Se não fosse problema da sua vida, você está aposentado, né? Fica aí arrumando, querendo resolver o problema dos outros, vai curtir a sua vida. Aí ele olhou do lado assim e não respondeu. E percebeu que realmente não valeria a pena responder, porque as razões dele não iam fazer sentido nenhum para o outro. Por isso que quando a gente é interpelado nesse sentido, melhor não responder. Porque o que você vai dizer não tem sentido nenhum para quem vai te escutar. Quando a pessoa tiver essa necessidade, ela começar a fazer, a resposta dela virá do trabalho que ela vai empreender. Responder não adianta. Ele olhou para o lado, deu uma risadinha assim meio, né? Daquela assim, só para não passar em branco. E continuou conversando, fazendo o que ele tinha que fazer. Eu entendi muito bem o que ele fez. Ele pensou assim, o que adianta eu responder? Vai fazer algum sentido? Não vai fazer sentido nenhum eu responder para ele o porquê que eu faço. Realmente não tem. As razões pelas quais alguém faz o que faz só tem sentido para quem faz. Para os outros não tem. Tanto que não foi todo mundo que viveu do lado do Chico que se melhorou, ou que tomou um caminho diferente. Grande parte de quem viveu em volta do Chico continuou do jeito que era. Porque viver do lado de um santo, de um anjo, de um homem bom, de um ser bom, não significa absorver luz por osmose, né? Ninguém vai, porque fica do lado, vai absorver luz por osmose. Os próprios discípulos não entenderam o que Jesus falava, e nem a forma como ele vivia. Judas mesmo não entendeu nada. Só foi entender quando depois do ato que ele cometeu, aí todas as fichas dele caíram de uma vez. E ele era um homem bom, era uma pessoa boa. Mas não estava na sintonia, ele estava preocupado com as ambições do mundo, queria que Jesus tomasse conta do império, que Jesus tomasse tudo e subjugasse as outras nações aos pés do povo judeu, do povo hebreu. Eles queriam que fizesse isso. E Jesus não era esse o propósito do Cristo. Então não entenderam. Então não é por fato de viver dentro de uma causa como esta ou outra causa benemérita que a gente vai entender rapidamente tudo que está acontecendo. É preciso disposição, querer, desejar. E quando a gente começar a fazer, aí a gente vai ter todas as respostas que os outros não podem responder para a gente. Como aquele senhor não pôde responder para o outro, ele ficou quieto. O outro falou, deu os dois motivos, né? Você está aposentado e vai lidar com problemas que não são teus, ou seja, aposentado e lidando com o problema dos outros. Arrumou, como diz o baiano, sarna para coçar, né? Quando na verdade não é. Ele estava no entendimento dele, no sentimento dele, ele estava fazendo a coisa mais sublime que ele podia, né? Que era beneficiando o próximo. De onde virá a nossa alegria, né? De onde virá o bem que a gente está procurando? Do nosso egoísmo? Da vida voltada só para os nossos interesses? Não. Quando nós nos transportarmos na direção do outro. Aí sim, o nosso bem-estar vai vir dessas ações. Então é importante que a gente medite. E a gente vai perceber então que está nessa direção do desenvolvimento desses primórdios do amor quando a gente começa a se interessar então pelo bem do semelhante. E nós nos tornamos, o nosso sentimento se torna todo doação. Quando falamos todo doação, não estamos falando aqui de coisas materiais, ou não somente de coisas materiais, né? Mas é quando a gente está disponível, está sempre aberto e disponível para o semelhante. Quando você consegue fazer isso, então o rumo do processo da doação está então estabelecido. E é aí que o Espírito começa a desenvolver os pré-requisitos da sua própria felicidade. Ninguém proporciona felicidade para ninguém. Porque a visita que você faz a alguém que está aflito, ela é momentânea, depois ele guarda, é claro, o perfume daquele momento ele guarda, mas passa, depois você vai embora. Mas para você que fez, para quem esteve lá, o benefício é muito grande. Porque o Espírito reavalia a sua própria caminhada. Quando ele vê a caminhada do outro, o sofrimento, a privação, a dificuldade, ele avalia-se. E nessa avaliação, ele se coloca então na condição de quem deve compreender a própria jornada sem lamentação. Então, por isso é que esse interesse pelo semelhante, ele é muito bom. Aí a Joana coloca assim, né, que essa é uma fase superior que é assinalada pela paz íntima. Então a gente começa a perceber que a gente tem paz. E quando os problemas chegam, a gente já não sofre tanto com eles quanto sofria antes. Já não tem tantas aflições quanto tinha antes, né? E a pessoa se torna um agente anônimo da felicidade dos outros, quando na verdade a gente quer ser feliz.
A pessoa, quantas vezes vocês já ouviram e eu já ouvi, nós vamos ouvir, a gente até já falou isso. O que eu mais queria nessa vida é ser feliz. Quando o Cristo ensinou que a gente tem que fazer para os outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o quê? Procurar fazer os outros felizes. Aí, neste clima de bem-estar que eu crio nesse processo de fazer o outro feliz, então eu me sinto melhor. Toda vez que a gente sente afasia, dúvida, estagnação emocional, aquela angústia, aquele processo que parece que as coisas não andam, a cabeça não funciona, é porque nós estamos voltados muito só para a gente mesmo. Nós estamos só às voltas com os nossos problemas, muito focado na nossa própria vida. E não estamos prestando atenção em volta nas imediações da nossa vida, onde estão os verdadeiros desafios de crescimento. E a gente acha que desafio de crescimento é cuidar só da própria vida. Fica envolvido nos próprios afazeres, nas próprias tormentas, né? Eu estou me lembrando agora, né? A espiritualidade vai abrindo quadros, eu vou lembrando de um filme agora, que uma tempestade e uma embarcação, não é um navio, era um barco grande, e o pessoal foi para uma região do mar que não devia ter ido, e uma tempestade veio, e a embarcação não tinha resistência para aquela distância dentro do mar, pelas ondas que ali tinham, e o barco balançava muito, e a água cruzava de um lado para o outro. E o capitão, ele tinha que manter o leme a qualquer custo. E as pessoas começaram a cair para lá, para cá, e uma pessoa caiu do lado do barco, bem perto dele, e ficou com as mãos presas na borda do barco, para cair no mar. E como a pessoa era um dos integrantes dele de navegação, que ajudava ele na navegação, a pessoa não pediu ajuda para ele, porque sabia que ele precisava cuidar do leme, senão ia ser a derrocada do barco, né? E o cara ficou tentando subir, mas não pediu ajuda para ele. Enquanto muitos gritavam, aí o outro permaneceu ali tentando subir. Ele olha para o leme, olha para as mãos do amigo, solta o leme e vai lá e pega as mãos do amigo. E puxa-o para cima. Enquanto o barco faz uma subida numa onda e a descida, ele consegue puxar o amigo para cima e ainda toma o leme e continua. E consegue sair da tempestade e salvou o amigo. Ele deixou um momento crítico, ou no meio daquele momento crítico todo, ele encontrou uma forma ainda de salvar o amigo que estava afundando, que já ia cair na água, não tinha alternativa, ele ia cair. E o outro não pediu nada para ele. Porque o outro sabia que ele precisava ficar firme ali no leme. Mas ele fez isso. Oi? Mas esse é o grande desafio da vida. Não é só cuidar do leme da nossa embarcação, mas é lembrar também, olhar nas imediações a necessidade daqueles que estão conosco e daqueles que estão além dos limites da nossa existência também, para poder fazer alguma coisa em meio às tormentas. Em meio às tormentas. Nós temos que soltar do leme de vez em quando e correr lá para fazer alguma coisa pelo outro, né? Porque o que vai adiantar? Nós mantemos a embarcação navegando, chegarmos em águas tranquilas e calmas e olharmos do lado e não encontrarmos mais ninguém. Já pensou? A gente passou as tormentas, a gente chega em águas tranquilas, pronto. Aí vai procurar, não tem mais ninguém. Caiu todo mundo na água, a gente não fez nada para salvar ninguém, não ajudou ninguém. É o barco da nossa vida, é o barco da nossa existência. As nossas embarcações, elas enfrentam muitas tormentas, muitas. Mas a gente vai ter que largar o leme de vez em quando para acudir aqueles que estão na caminhada conosco, que têm necessidades urgentes e semelhantes à nossa, tão perigosas e aflitivas quanto as nossas. Aí a gente lembra da colocação de um espírito amigo que ele diz assim: Jesus está no leme. Então a gente pode soltar de vez em quando para acudir os outros, que o barco não vai afundar. Enquanto a gente vai lá acudir, ele segura o leme para a gente. Agora, pode ser que tentando segurar o leme, a gente mesmo seja lançado fora. Porque, de repente, num solavanco, a roda gira de uma força tão grande que nós não conseguimos suportar, segurá-la. Então, as forças nos braços para segurar esse leme vai vir do auxílio àqueles que estão navegando conosco. Claro que são criaturas complicadas, com problemas, são maridos complicados, esposas complicadas, filhos complicados, parentela difícil,
trabalho difícil, na religião é difícil, em todo lugar nós vamos encontrar criaturas caindo para lá e caindo para cá, que a gente precisa auxiliar e fazer a nossa parte, né? Para ajudar, para fazer alguma coisa, para tentar encaminhar, porque não vai ter sentido nenhum a gente se manter egoisticamente segurando só o leme da gente e depois, a hora que chegar em águas tranquilas, que terminou a existência, porque sabe quando a gente vai chegar em águas tranquilas? A hora que estiver faltando 2, 3 metros para atracar do porto que vai levar a gente para o outro lado. Aí fica em águas tranquilas, porque o espírito precisa se serenar para morrer, né? Para desencarnar precisa cessar do lado de cá para acordar do lado de lá. Então, aí a embarcação chega, aí olha para os lados, mas que aí? Eu deixei todo mundo para trás, né? Aí chega lá, a gente é mandado de volta rapidinho. Volta, vai lá, pega a embarcação e vai buscar aqueles que você deixou pelo caminho. Vamos ter que resgatar aqueles corações que ficaram pelo caminho, né? Que eles optem por pular na água sozinhos, de se destruírem sozinhos, é uma coisa. Mas a gente não fazer nada para tentar auxiliá-los, né? Para tentar mantê-los conosco na nossa embarcação, aí é uma grande ilusão nossa, de achar que a gente pode navegar sozinho. É quando a gente então quer que o mundo gire em torno dos nossos interesses, né? É a pessoa que grita desesperadamente, eu quero ser feliz. Lembrei-me agora também de uma cena de uma novela, muito tempo atrás, que a gente pega capítulos perdidos assim. Uma moça parou, todo mundo conversando sobre ela lá embaixo, ela desce até a metade da escada, olha para todo mundo e grita, eu quero ser feliz. É o que a gente faz. Eu quero ser feliz. Mas o conceito de felicidade nosso está somente na satisfação dos nossos desejos, do que é bom para nós. Nós esquecemos que nós não vivemos sozinhos. Vivemos entrelaçados, não para viver a felicidade que a gente quer, mas para viver a felicidade necessária, que segundo a doutrina espírita é relativa. Aqui na Terra, por sermos imperfeitos, nem que a vida se estabelecesse exatamente como nós gostaríamos, nem assim nós teríamos paz total. Porque por falta de amadurecimento emocional, nós não compreendemos as bênçãos que temos na vida. Nós reclamamos de uma vida referta de oportunidades, de bênçãos, nós não compreendemos. Então a gente quer ser feliz, mas de que felicidade nós estamos falando? Seria uma felicidade com ausência de problemas, de desafios, né? Nós queremos que a vida gire em torno dos nossos interesses, e a vida não faz isso. Nós temos uma vida necessária, não uma vida que a gente quer. Dentro dessa vida nós vamos nos movimentando, caminhando juntos, né? Porque não vai adiantar nada a gente salvar o navio, salvar a embarcação e deixar para trás os corações que vão ficando perdidos, caindo, nós teremos que voltar para resgatá-los, para a nossa própria felicidade, né? Para a gente poder ser feliz. Pode falar, irmão. A questão de servir, a hora que eu cheguei aqui, eu li o livro aqui, com certeza é para mim também. Aí ele fala assim, você vê uma parte que não necessita de retribuição, nem se torpece sobre as chuvas da ingratidão. Eu particularmente, tá? Se eu fizesse isso, só essas duas palavras, a gente sempre quer a retribuição. E não ligar pelo que os outros fazem, ou não deixam de fazer, eu acho que uma parte do relacionamento entre as pessoas estaria resolvida. Estaria, com certeza. O Armando está falando que se a gente não precisasse de retribuição, né, não se necessitasse tanto de ser retribuído pelo que a gente dá, a grande parte dos nossos problemas de relacionamento humano estariam resolvidos. É isso mesmo, né? Nós temos que aprender a retribuir, não aguardar retribuição, né? Não aguardar. E também a gente torpece das chuvas da ingratidão. Porque a gente, pelo orgulho, né? Na verdade, a gente acha que as pessoas... No Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Que pensar daquele que não faz mais a caridade, não faz o bem, com medo de encontrar ingratos. Porque sofreu ingratidão, tem medo de encontrar ingratos, então não faz. Esse tem mais orgulho e egoísmo do que caridade. Está lá no Evangelho, porque é aquele que quer fazer para receber, né? Mas o querer receber é uma fragilidade nossa. Querer receber é muito próprio de quem não tem para dar. Enquanto a gente vai se preparando para aprender a ter alguma coisa para dar, a gente não quer mais receber, né?
Porque o primeiro a se beneficiar daquilo que constrói em si mesmo é a própria pessoa, né? Quem constrói a paz se beneficia tanto dela que não precisa de mais nada, não precisa de nada, e quer proporcionar aos outros, né? Que é o sentimento dos espíritos superiores. Eles poderiam estar gozando de regiões sublimadas no mundo espiritual, ficarem por lá, mas quando eles olham a humanidade aflita, eles querem ajudar. Eles renunciam a esse bem-estar que seria viver em estado que nós chamamos de beatitude e mergulham nas regiões difíceis do mundo, até das regiões umbralinas. Nós estamos lendo o livro Ação e Reação, fazendo o estudo com o grupo, e lá conta de um núcleo de socorro, né? Onde o Druso é lá o dirigente dessa atividade há muito tempo. E a região é uma das regiões bem insalubres do mundo espiritual. É uma região de sofrimento muito grande. E ele vive ali, para recolher os espíritos que estão em condição, ajudá-los, fazer alguma coisa. Então, os espíritos que vão se conscientizando no mundo espiritual, eles vão querendo tarefas para auxiliar aqueles que estão para trás. Não a querer aproveitar simplesmente do benefício que conseguiram ficar ali, olvidando, né, ignorando a dor dos outros, né? E aí também não consegue ser feliz, né? Chega um momento que o espírito, por egoísmo, ele não consegue ser feliz. O amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. O seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade, que geralmente são realizadas por pessoas simples e praticamente sem nada. Nós pegamos as grandes obras feitas pela humanidade, nós estamos falando aqui de obras arquitetônicas, de obras científicas, estamos falando de obras do bem. As maiores obras do bem da humanidade foram realizadas por pessoas pequenas, sem grandes qualificações sociais, mas que tinham no coração uma força que nenhum poder, nenhum título, nenhuma condição financeira, nenhum pode dar, que é o amor. O amor tem essa força de realizar obras grandiosas, embora não seja da vontade daquele que faz realizar nada grande. Quando o Chico começou a sua tarefa, ele jamais imaginou que as coisas fossem tomar o rumo que tomaram. Ele jamais imaginou, embora o Emmanuel falasse que ele tinha mais livros para escrever, para psicografar, mas o Chico não tinha ideia do que ele representaria para a humanidade, da expressividade do seu amor, para onde espraiaria esse amor. E foi um amor que se espraiou primeiro pelo Brasil todo, depois foi indo embora para o mundo todo, né? E quantas criaturas ainda, pelos séculos para frente, vão se beneficiar da obra dele? Da obra escrita, né? Que são obras maravilhosas para a meditação, para a compreensão, e também do exemplo dele. Quantas criaturas que o Chico inspirou, né, a fazer? Quantas criaturas que o Chico inspirou? Quanta gente ergueu obras valiosas inspirada pelo Chico? Nós fazíamos uma palestra em Santa Fé do Sul, né, quando uma entidade, um espírito que teve uma experiência há muitos anos atrás com o Chico, que mudou completamente a sua vida, era uma dama da sociedade, bastante fútil, uma pessoa completamente voltada para vivenciar só os interesses dela. Foi ela mesma que contou, né? Ela conta a história dela, que uma visita ao Chico mudou completamente a vida dela. Deu uma guinada de 180 graus, como dizia um amigo meu, de 360 graus. Ou seja, voltou. Ele falou assim: a minha vida mudou 360 graus. Eu falei: vixe, então não saiu do lugar, né? Mas a vida dela virou completamente. E ela conta uma história muito bonita, a história dela, sabe? Uma história que eu não me recordo, porque só lembro dos flashes, né? Mas não da fala. E ela se modificou à luz da obra do Chico. O Chico não mandou ela fazer nada, não mandou ela fazer isso, fazer aquilo, mas ela se motivou, despertou a sua responsabilidade perante a existência, e ela realizou uma obra grandiosa, né? Inspirada no Chico, né? E a gente vai pegando os outros todos da humanidade, que são anônimos, né? Que nós até não conhecemos, mas que têm obras grandiosas inspiradas pelo amor, né, de alguém. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se apresenta impulsionando os idealistas para sua execução. Somente uma pessoa que ama consegue manter por muito tempo ou por uma vida toda a obra
que levanta sob a sua tutela, o caminho que resolve trilhar. Senão, se não houver amor, naturalmente a pessoa desiste no meio da caminhada, porque os empecilhos são muitos, as pedras no caminho são imensas, e segundo os Espíritos, a primeira pedra que nós encontramos no caminho somos nós mesmos, que as nossas paixões, nossos sentimentos ainda menos dignos, eles nos desestimulam. Eles nos desestimulam e a gente tem vontade de desistir. Tem um livro de crônicas, eu não lembro do autor que é espiritual, que ele conta que tinha um senhorzinho que ia numa cidadezinha pequenininha, que ia lá abrir o centro, abria, sentava lá na primeira, arrumava tudo, sentava lá na primeira fila e ficava esperando. Todo mundo participava da casa, terminava e ia lá, arrumava todas as coisinhas, fechava e ia embora. Ele fez isso por mais de 50 anos. De tal forma que, se perguntasse a alguém do centro, quem é que abria e fechava o centro, ninguém se lembrava. Todo mundo chegava, o centro já estava aberto, tudo arrumadinho, as coisas aconteciam, todo mundo ia embora, voltava, o centro estava aberto, as coisas aconteciam, e ele fez isso metodicamente até o dia do seu desencarne. A gente fala, mas também abrir o centro e fechar é fácil. Fácil, não é? Ir abrir o centro, fechar, arrumar as coisas, fechar, isso é fácil. Chamava Nilton. Eu sabia que vocês iam falar. Nilton, liga esse ventilador aqui, por favor. Acho que é melhor ligar os ventiladores, que tá abafado já. Ei, Nilton, olha aí, tá vendo? Já te deram aí te botaram no personagem da história. Não sabe quem é, né? O trabalho, por exemplo, o amor de uma mãe que zela pelo filho desde o momento que está na sua barriga até o último dia da sua vida, porque ela continua achando que o filho ainda é pequenininho, né? A minha mãe até hoje, ela me trata como se eu tivesse 5 anos de idade. As coisas, o jeito que ela me chama atenção, as coisas que ela me fala, ela me vê como um menininho ainda. Eu falei, mãe... Já tomou um leitinho. Nem fala, daí pra pior. Então, essa perseverança de uma vida toda, né? Diz o Dr. Bezerra de Menezes, treine o bem, aquilo que você quer desenvolver, por uma vida inteira, para que numa outra encarnação o bem te seja inato. Não é fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias e abandonar. Porque a perseverança é uma das tarefas mais difíceis de serem empreendidas. Começar um trabalho não é difícil. Tem uma pessoa que nós conhecemos que já iniciou umas 10 tarefas. Pergunta se ele está cuidando de alguma delas. Sem crítica, não estou julgando o nosso irmão. Mas é uma realidade que todo mundo conhece. Umas 10. E é um disco furado. A vida toda ele fala das mesmas coisas. O disco dele não anda, está preso numa linha, num sulco e não sai dali. Ele fala as mesmas coisas, pelo menos há uns 20 e poucos anos que eu o conheço. Enroscou o disco e não vai. E nós também fazemos isso. Nós também temos coisas que a gente fica rodando em falso. A gente não progride, não anda com aquilo. Vocês nunca ouviram alguém falar assim, fulano não muda, não tem jeito. Olha lá, nem sofrendo. A gente sempre tem uma opinião a respeito da vida dos outros. A gente fala assim, olha lá, nem sofrendo ele não muda. E a gente muda. Tanto não muda que está falando do outro, né? A gente muda. Se eu consigo enxergar o mal dele, é porque eu também não estou mudando. Né? É porque eu também não estou mudando. Ou não estou mudando o suficiente. Né? Então, perseverar por uma vida inteira, isso é difícil. Mas só tem esse jeito, não tem um outro jeito. Perseverar por uma vida toda na obra do bem, na obra que você escolheu, na diretriz, na trajetória. Porque uma vida, segundo os Espíritos, não é mais do que um piscar de olhos. Passa muito rápido. Um piscar de olhos. Muito rápido mesmo. E quando a gente chega do outro lado, a Joana de Anjos fala assim, por mais longa seja uma vida, ela é simples aprendizado e passa muito rápido. Por mais longa seja essa vida, é um simples aprendizado que passa rápido demais. Né? Mas essa questão aí, é muito difícil, porque
Nós estamos aqui para aprender. Na verdade, para tirar, eu falo comigo, tá? Aquela vaidade, aquele orgulho, que fala aqui, da gente não nesse tipo de retribuição, e a gente se entorpece pela ingratidão. Então, essa é a maior luta que nós temos, eu acho. Isso a gente traz de muitos anos, de muitos séculos, eu acredito. Isso que é tão difícil. Você não acha? Essa é a maior luta que eu, particularmente, tenho. Claro, lógico, é isso mesmo. Então, é muito difícil tirar isso. O Armando fala que as nossas paixões, elas são produtos de séculos, né? Que a gente vem repetindo elas. Pois é, mas a atual existência é justamente o desafio de quebrar essa continuidade, né? Iniciando um outro entendimento, né? Justamente para isso. Então, esse propósito alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. Então, a pessoa que sempre está preocupada com o seu idealismo, né? Não só com a sua vida, com as suas coisas, mas com o idealismo que adota, que está absorvida pelo seu idealismo, ela encontra refúgio para as suas próprias dificuldades dentro do idealismo. Geralmente, aquele que não é idealista, e realização material não é idealismo, isso aí são projetos naturais da caminhada de cada um, né? Idealismo é aquilo que nós buscamos como uma força superior para alterar o nosso comportamento emocional, alterar a nossa moral, realizando uma obra que para nós é significativa. Ela pode ser pequena, ela não tem que ser uma obra grandiosa, né? Se você escolher uma pessoa para auxiliar, é um ideal. E manter o auxílio a esta pessoa, sem esmorecer, é um ideal. Ela não precisa ser um trabalho como os grandes mestres que fizeram pela humanidade inteira, fizeram obras grandiosas, né? Então a gente fala, então como eu não consigo ser igual ao Chico, então não vou largar a mão mesmo, não vai ter jeito não. Não tem jeito, eu não tenho a paciência do Chico, eu não consigo. A Madre Teresa, acho que eu vou me enfiar lá na Índia, lá no meio daquela gente toda, não vai dar certo, né? Mas eles são inspiradores, eles são fontes inspiradoras para nós, não para a gente ser eles, ser igual, ser o Chico, ser a Madre Teresa, ser a Irmã Dulce, ser o Francisco de Assis. Não é esse o propósito da vida, mas é nos inspirarmos neles, na diretriz deles, na trajetória de vida deles, para construirmos uma vida apropriada às nossas forças, mas com perseverança. Com perseverança. Qual foi o exemplo que o Chico passou para todos nós? Exemplo de perseverança e de amor. Amar e perseverar, não é só amar egoisticamente, mas do jeito que a gente quer ser amado. Amar e perseverar. Então não é para ser o Chico, não é para ser a Madre Teresa, não é para ser o Francisco de Assis, não é para ser aquele espírito, ser aquele outro, né? Eu nunca vou conseguir ser igual a um deles. Esse nunca não é verdade. Todos seremos, um dia seremos. Se não é nessa vida, na outra, um dia nós vamos ser iguais. E até maiores, porque eles também não terminaram sua evolução. Jesus não falou, tudo que eu faço podereis fazer, e muito mais. Então nós vamos ser inclusive igual a Jesus. Nós vamos conseguir ser igual a eles, porque foi ele que falou. Saiu dos lábios dele. E Jesus não mentia. Agora, é preciso adequar-se à condição que a vida nos propicia, né? As oportunidades que a vida nos dá, inspirando-nos nessas grandes almas. É óbvio que nós não vamos ser essas almas. Na vida que nós estamos, há pouca possibilidade de a gente conseguir viver uma vida como eles viveram. Mas podemos nos inspirar neles, né? Mas será que a gente quer isso? Todo mundo comenta a respeito disso, né? Todo médium aspira a ser um Chico Xavier, como médium. Queria ter a flexibilidade para escrever como ele, né? A psicofonia fácil como a do Chico, o contato visual e auditivo com a espiritualidade querida, como se só tivesse coisa boa do outro lado, né? Para enxergar. Porque para ver as coisas belas, você também tem que estar preparado para ver as coisas que não são belas. Para ver as coisas que trazem ao espírito um desafio para manter a sua sanidade e a sua lucidez muito grande. Porque há provações terríveis do plano espiritual. Quem escuta, quem vê, traz uma atribuição bastante penosa. Mas todo mundo quer a faculdade, mas não quer a vida do Chico. Mas tá bom, você quer a psicografia do Chico, você gostaria de ter a vida que ele teve? Para ter a faculdade do Chico, tem que ter a vida dele. A Ivone Pereira. A dona Ivone Pereira.
grande médium, né? O Divaldo, ainda vivo, né? O Divaldo que não tem uma vida para ele, tem uma vida voltada para a humanidade, para divulgação da doutrina na humanidade inteira, viajando o mundo inteiro, né? Como ele sempre fala. No amadurecimento psicológico do ser, eis o amor direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que se permite desabrochar. Então, como eu disse, não pode ser um ensaio, tem que ser realmente um compromisso. Nós temos que assumir compromisso com a tarefa que a gente quer empreender para mudar no auxílio ao semelhante. Compromisso. Não é fazer por um tempo e abandonar. Não é fazer por uma época e desistir, né? Eu me recordo de uma orientação da benfeitora, de Maria Dolores, que ela disse assim, que todas as pessoas que acham que têm um trabalho grandioso para fazer é porque ainda não compreenderam o que tem para fazer. E se por acaso você acredita que chegou ao ápice de tudo que você pode fazer naquilo que você faz, que você já fez tudo que imaginou que podia, já está se sentindo improdutivo naquela tarefa, porque já fez, já não tem mais nada de diferente para fazer, e já fez tudo o que podia, já empreendeu tudo e quer uma tarefa nova. Ela disse assim, quando você chegar a essa conclusão, agora faça com amor. Aí complicou. Porque aquele que faz por amor nunca vai chegar a essa conclusão, de que fez tudo o que tinha para fazer. Porque esse é o grande pensamento dos espíritos venerandos. Eles chegam ao mundo espiritual e pedem perdão a Jesus por não ter feito com a qualidade devida o trabalho, o serviço que Jesus colocou nas mãos deles. Leem nas obras que vocês vão encontrar dos espíritos venerandos, quando eles oram, pedindo perdão a Jesus, pedindo perdão a Deus pela fragilidade deles. Imagina, se eles têm fragilidade, nós temos o quê? Né? Eles não se envaidecem do que fizeram e nem acham que fizeram tudo. E tem pessoas que saem da casa espírita, vai fundar outro lugar, vai embora, achando que já fez tudo. Aqui já eu não sou mais produtivo aqui, eu já fiz tudo, eu tenho uma missão, ninguém está deixando eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não estão me deixando fazer estão me impedindo. Aí ela falou assim, quando você chegar à conclusão de que você fez tudo, que você já realmente acha que não tem nada mais para fazer ali, agora faça com amor. Volta e faz tudo de novo, só que agora com amor. Então, que é, como ela nos ensinou, atingirmos a excelência do sentimento. Atingirmos a excelência do sentimento. Não tem os aperfeiçoamentos dos vários setores da sociedade que a gente tem que atingir o nível de excelência naquilo que a gente faz, para poder ter uma competitividade com a sociedade, né, naquilo que você está apresentando. O seu produto ele tem que ser um produto que tenha excelência, ou seja, que tenha superioridade diante dos demais. Mas no campo do bem não é superioridade diante dos demais, é ter excelência no sentimento, atingir a qualificação que o amor pede, da renúncia, da paciência, da abnegação. A pessoa trabalhou 40 anos, acha que já fez tudo o que tinha que fazer, trabalhou reclamando, trabalhou lamentando contra o outro, criticando, tendo momentos de sabor, de intolerância, momentos de não querer realizar a tarefa porque está cansado, Tempo que passa não é qualidade. O tempo não qualifica ninguém. Por isso é que nós estamos há várias encarnações cometendo os mesmos delitos, porque o tempo simplesmente que passa não qualifica ninguém. O que qualifica é o esforço pessoal, é a luta íntima de cada um em querer mudar no que precisa. Isso sim. Aí, uma existência pode fazer para o espírito o que ele não conseguiu fazer em milênios. Uma única vida pode dar ao espírito o que ele não conquistou em milênios, se ele se esforçar. E uma pessoa criticou um trabalhador da casa uma vez, e depois que a pessoa saiu da minha presença, a espiritualidade me disse o seguinte: isso que está sendo observado como uma falta de vontade por essa pessoa, que faz indolentemente só isso que ela está fazendo, é muito mais do que ela já fez nas últimas 20 encarnações dela. Hoje ela está fazendo com indolência. Há umas 20 vidas ela não fez de jeito nenhum. Não fez nada. Então a gente não pode medir a qualidade do serviço de ninguém, do trabalho de ninguém, do esforço de ninguém, porque só a pessoa sabe as lutas hercúleas que ela está fazendo para fazer aquilo. Não tem costume, não tem hábito.
não tem traquejo, não tem treino. Ela não está treinada pela vida para fazer aquilo. Entendeu? Então fazer aquilo para ela já é um grande progresso. Aquilo ali vai ser um agente estimulador de outras tarefas que ela vai assumir depois. Por isso que não podemos criticar ninguém. Não podemos censurar ninguém. Porque nós não sabemos o nível emocional que cada um está. O progresso que cada um fez ou não fez. Como também não sabem o nosso. Né? Não sabem o nosso. Quando você vê uma pessoa de bem, uma pessoa realizando um trabalho nobre também, e você fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Só a pessoa sabe o quanto ela precisa, no meio das trevas interiores dela, manter aberta um pequeno furo na treva para que um raio de luz entre e ela consiga manter-se agarrada nesse raio de luz, presa à tarefa que está lhe dando uma disciplina que todo mundo acredita ser uma qualificação superior para ela, mas na verdade ela está agarrada a um fio luminoso, um fio de luz, de onde ela não tira os olhos, que é só uma nesga de luz que vem no meio da escuridão da treva que ela ainda nutre na natureza. Tem pensamentos escabrosos, tem sentimentos horríveis, mas ela luta contra eles e não permite que aquele emaranhado de sombra sobressaia sobre a fresta de luz que ela abriu, que ela conseguiu manter aberta durante uma vida inteira. Não dá para julgar ninguém, não dá nem para o bem nem para o mal. Nós temos que orar muito pelos dois lados, tanto por aqueles que estão no bom caminho, quanto por aqueles que ainda estão vacilando, para lá e para cá. Nós temos que orar muito por eles, para qualquer um. Porque o que está no bom caminho, que a gente imagina ter luz, nós não sabemos o que vai no interior de cada um. Que bom que a gente siga os exemplos dele, siga a trajetória que ele está indicando, mas não dá para julgar. Nem que aquele que faz seja um anjo, e nem que aquele que não faz seja um demônio. Né? Não dá para avaliar. Porque nós não sabemos o progresso espiritual de cada um. Não dá para analisar. Não tem como a gente chegar a essa conclusão. Né? Mas o bem vai fazendo um amadurecimento psicológico. A gente vai amadurecendo. Aos poucos, esta nesga de luz, ela vai aumentando, até formar uma clareira. Quando formar uma clareira, como diz a Joana de Ângeles numa outra obra, quando se acende uma luz, por mais fraca na sua potência seja essa luz, a treva em volta, bate em retirada. Então, se você abriu uma clareira, acendeu uma luz na sua paciência, a impaciência se afasta. E quanto mais você aumenta o potencial dessa luz, mais longe vai ficando a impaciência. Mais longe ela vai ficando. Até que ela desapareça por completo. Quando a gente não acende só a luz se incorpora ao nosso sentimento. Então, nós nos tornamos pacientes. Agora, segundo o Dr. Bezerra, ninguém vai tornar-se paciente numa única vida. Nós temos que fazer esforços muito grandes para manter a paciência por uma vida inteira, para que numa outra vida, então, a paciência nasça conosco. Porque se eu estou tendo que desenvolver a paciência, é porque eu não a possuo. Se eu tenho que lutar para ser paciente, é porque eu não sou paciente. Quando eu for paciente, eu não vou precisar lutar para ser paciente, porque eu não vou saber o que é ser impaciente. A pessoa que tem a virtude é a própria virtude, então ela não sabe o que é não ser aquilo. Quando perguntaram a um monge, numa região do Tibete, esse monge tinha hábito de sair do mosteiro dele todo dia e colocava as portas do mosteiro um monte de alimentos, de legumes, de verduras, de frutas, de carne, que eles cultivavam dentro do mosteiro, lá dentro do convento, lá do mosteiro, e colocava ali. E durante vários dias ele fez isso e ninguém aparecia. De repente, um monte de gente apareceu e todos os dias ele ia colocando aquilo lá e as pessoas iam levando embora. E todo mundo criticava, falava assim, mas por que você faz isso? Por que você se preocupa com essa gente aí? Por que vocês não consomem entre vocês, né? Não consomem essas coisas entre vocês mesmos? E fica aí, porque para fazer isso aí você tem que trabalhar dobrado. Porque o que você dá vai faltar no teu celeiro. Então você vai ter que trabalhar mais
para repor o que você deu. Aí ele responde ao crítico dele: mas esta é a finalidade da vida, é estar trabalhando sempre para repor o celeiro, para que a ociosidade não venha carcomer os progressos que nós já realizamos. Então é um trabalho contínuo que nós vamos tendo que fazer para renovar o celeiro íntimo. Quanto mais se dá, mais se tem que trabalhar. Porque quando você começar, enquanto você estiver com o braço cruzado na sua casa sem fazer nada, nada acontece. Mas no dia que você assumir uma obra benemérita, vão multiplicar-se problemas à sua volta. Um monte de desafio, você vai ter que levantar em horários que você não queria levantar, que você tem que levantar, estar presente em alguns lugares que você não falar: meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso, né? E fazer isso, muitos desafios vão abrir-se, requisitando de você mais esforços ainda. As coisas não ficam facilitadas. Aumentam os desafios. Aumentam os desafios. Experimente assumir um trabalho, metodicamente, para você fazer, para você ver como que aumentam os desafios. É o que o monge falou. O crítico falou para ele: mas para que você dá isso para os outros? Guarda isso no seu celeiro, e aí você vai trabalhar menos, você vai se esforços. Ele disse: mas essa é a dinâmica da vida, é estar trabalhando sempre para renovar, para aumentar os esforços. E ele então trabalhava cada vez mais e colocava a sua oferta na frente para que todos pudessem se beneficiar, sem perguntar se quem estava tomando aquele alimento era um vagabundo, como a gente costuma falar, né? Aquele que bate na porta da casa da gente para pedir alguma coisa, a gente fala: é um desocupado. Pois é, a vida pode me colocar amanhã na mesma posição, para eu nascer, para perambular por aí, para tocar a campainha das casas, bater nas portas, né? Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: ele não tem vergonha. Será que nós temos noção do que significa essa palavra? Não tem vergonha? Como assim não tem vergonha? Ele não tem nada, coitado. Não tem nada. E ser condenado, muitas vezes, entre aspas, pela vida perambular para cá e para lá, é um grande desafio de humildade, para que o espírito aprenda o valor das coisas que tinha nas mãos, o valor das coisas que possuía, da própria família, para valorizar essa oportunidade dessa interação entre aqueles com quem convive, sendo produtivo, fazendo com que o seu amor se multiplique, ajudando aqueles que estão conosco. Então, a gente não tem como ideia de falar que é um desocupado. O monge colocava lá e servia todo mundo. Quem chegasse, levava. Né? Chegasse, levava. A sua irradiação acalma, dulcifica e sustenta. A irradiação do bem que se faz dulcifica, sustenta a própria vida. Nas faixas iniciais do desenvolvimento, pede socorro, enquanto afirma que o oferece. Deseja receber, embora aparente contribuir. Quer satisfazer-se sempre, não obstante dê a impressão de agradar. Que nós falamos agora. Quando você vê alguém fazendo, você tem a impressão de que ele está fazendo com todo desprendimento. A gente não tem ideia dos sentimentos que a pessoa possui. Muitos dos que estão dando hoje é porque querem receber. Muitos dos que estão fazendo, contribuindo, é porque querem alguma coisa de volta. Querem uma retribuição. Mas mesmo assim isso é válido. Porque é treinando dessa maneira que o espírito vai se desprendendo e vai aprendendo a fazer com amor. É um treino. De tanto fazer, a pessoa se apaixona por aquilo que ela faz. Né? Quando a gente percebe que a gente não doou, quando depois de sofrer a ingratidão de ter feito alguma coisa durante alguns anos seguidos, a gente lamenta. Fala assim: o que adiantou trabalhar tanto ali? O que adiantou fazer tanto por aquela pessoa, por aquela instituição, por aquele trabalho, por aquela... O que adiantou? Olha o que eu recebi como pagamento. Então, é porque nós estamos esperando retribuição. Mas não tem problema, isso ainda vale. Ainda vale por quê? Porque é um treino, nós estamos treinando. Estamos treinando as virtudes que um dia nós queremos conquistar. Estamos treinando. E a gente tem que insistir. Até um dia que a gente vai fazer espontaneamente. De tanto fazer, faz espontaneamente. Mas como o Espiritismo nos ajuda no entendimento, né, de maneira racional a respeito das coisas, nós precisamos começar a corrigir pelo menos o nosso pensamento. Se por enquanto não podemos sentir dessa maneira, pelo menos pensar podemos. Não, o que eu estou fazendo
é um exercício de desprendimento. Eu estou dando para aprender a me desprender. Eu estou dando porque eu preciso treinar os meus sentimentos. E eu quero ver o bem do meu semelhante, quero ver o meu semelhante bem, quero ver as pessoas bem, eu quero ver as pessoas felizes. Nem que seja só aqui por enquanto. Renovar esse pensamento sempre. Renovar, 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 até um dia que a gente não vai precisar mais pensar a respeito. A gente vai levantar e automaticamente vai se direcionar e fazer com amor. Porque o amor vai nascendo do exercício. Do exercício. E quando a gente percebe que ele começou a nascer? Quando a gente começa a ter paz e começa a ser mais doce. Ofendido não responde mais. Agredido não dá mais importância. Tem vontade de fazer alguma coisa para que alguém seja feliz, para auxiliar os outros. Então a gente percebe que está mudando. Aí nós percebemos que está mudando, né? Quando alcança a plenitude, aí a pessoa então esquece-se de si mesma para atender e iluminar e seguir adiante. Essa é uma condição que vai demorar um pouco, que é quando a gente realmente já não se preocupa mais consigo mesmo. Não é importante mais o meu bem-estar, é importante que eu beneficie aqueles que estão comigo, né? A verdadeira doação. Sem essa força, que é a força criadora, que faz com que a gente chegue a esquecer-se da gente mesmo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira caridade esquece-se de si mesma para auxiliar os outros. O capítulo sobre a caridade, lá de Cáritas, que ela fala assim: eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles. Ela coloca lá. Quando ela está andando lá pelos bairros de Paris, né, pela cidade, ela fala, vê o sofrimento das crianças, das mães, dos miseráveis, e ela então, comovida e tomada de compaixão, sai a pedir por eles. E ela fala lá, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles. Quando a gente chega nessa condição, né, porque de iluminação, essa força criadora livra a gente do quê? Das paixões, que anestesiam e livra a gente do império dos sentidos. Porque hoje o que mais o homem quer é o quê? É viver um prazer imediato. Eu já ouvi muita gente dizer, vocês também, e a gente também já disse isso. A vida é curta, tem que aproveitar a vida. Quanta gente fala assim, a vida é curta, tem que aproveitar. Eu tenho que aproveitar minha mocidade, eu tenho que aproveitar minha juventude, eu tenho que aproveitar esse período, aproveitar aquele. Aproveitar a vida não é fazer o que se quer, é fazer o que se deve. Isso é aproveitar a vida. Fazer o que se quer, muitas vezes, é comprometer-se. E diz a Joana de Ângeles, numa outra parte, né? Quem faz o que quer, emerge sempre mais infeliz e endividado. Enquanto quem faz o que se deve, emerge sempre com menos coisas, menos satisfações, mas muito mais em paz, muito mais tranquilo, muito mais sereno. Agora, fazer o que se quer, não. A gente emerge sempre insatisfeito e endividado. Porque quando se faz o que se quer, a gente se vincula a efeitos negativos daquilo que nós vamos fazendo e depois temos que sofrer o impositivo no caminho. São as pedras que nós lançamos na própria estrada e depois vamos tropeçando nelas. E reclamamos de Deus, por que o nosso caminho tem tanta pedra? É lançarmos pedras para o alto, bem alto, e esquecermos que as lançamos. Depois elas começam a cair. E a gente fica olhando para o alto. Quem está me atirando pedras? Será que é Deus que está me atirando pedras? Não, fui eu que as lancei. É um bumerangue que a gente joga, né? O bem e o mal é um bumerangue que nós jogamos. E ele vai e faz uma volta num percurso que a gente não tem condição de estabelecer a sua trajetória. Mas em algum momento ele vai retornar para nós. No momento nós estamos pegando ele aqui. E o percurso que o bem ou o mal faz, os efeitos criados por ele voltam até nós. Quando nós prejudicamos uma pessoa, por exemplo, um pai de família, uma mãe, alguém que tem uma responsabilidade sobre outros, o que acontecer a ele e aos demais está na conta da vida para a nossa verificação. Está na conta da vida. É o que a Joana fala. Quem faz o que quer emerge sempre mais infeliz e endividado. Então temos que ter esse pensamento. Então, só
essa força criadora tira a gente das paixões anestesiantes, né? Todo o curso de evolução, que significa o desabrofar da consciência, estrutura em nós, como estrutura do autoconhecimento, proporciona o auto-amor. À medida que a gente vai se conhecendo no caminho, verificando o bem ou o mal que a gente vai fazendo, como nós já falamos numa palestra, né? É preciso saber querer se o que eu estou fazendo é bem ou mal. Eu tenho que saber se o que eu estou fazendo é bem ou mal. Mas geralmente, quando a gente quer fazer alguma coisa, a última coisa que a gente quer saber é se está fazendo bem ou mal, né? Não, vou viver isso primeiro, depois eu vejo o que acontece, né? Quero viver agora, não quero saber do amanhã. E para justificar isso, numa contraproposta, a pessoa diz assim, eu não sei se eu vou ter o dia de amanhã. Quando Jesus fala isso, de maneira inversa a esse pensamento. Jesus fala, só tendes o dia de hoje, não vos aflijais pelo dia de amanhã. Mas ele está falando de viver bem o dia de hoje. Porque como a gente não tem o dia de amanhã, deixar para mudar amanhã é um mau negócio. Deixar para alterar um comportamento amanhã é um mau negócio. Porque amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã eu já posso estar no mundo espiritual. E aí? Então a pessoa, ela usa essa colocação do Cristo no sentido inverso, né? Como eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu tenho que viver tudo hoje. Não, viver bem hoje, porque eu não sei se eu tenho o amanhã para mudar. Toda mudança que se efetuar agora, hoje, nesse momento, ela é efetiva, ela se fixa na alma. O que eu deixar para mudar no futuro, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer isso, né? Não sei se eu vou ter tempo. Então a mudança é agora, é nesse instante. Aí a Joana coloca aqui, ó, Francisco de Assis, amando, não se dava conta dos próprios problemas orgânicos. É o que aconteceu com o Chico. O Chico tinha uma série de problemas de saúde e desencarnou com 92 anos. Ou seja, as doenças, elas foram desafios da vida dele, mas não foram impeditivos para o que ele tinha que fazer. A gente está com gripe e não quer vir no trabalho, né? Ou tá uma dorzinha de cabeça, eu não vou hoje não, estou com dor de cabeça. Cortou o dedo, não vai trabalhar. Isso. Fez um furinho no dedo, né? Como diz o Levi outro dia, o sangrinho. Eu sei o sangrinho do dedo dele. Furou o dedinho. O dedinho, sangrinho. Não vou não. Aí, ele fez um chumaço no dedo por causa do furinho, que era 2 vezes maior do que o tamanho do dedinho dele. Um drama todo, né? Uma unha encravada, lascou a unha, não dá mais, hoje não dá para ir. Né? Hoje não dá para ir, não. Os grandes homens da humanidade, eles não se davam conta das enfermidades que possuíam e caminhavam apesar delas. Caminhavam apesar delas. E foram longe. Porque o bem faz o quê? O bem vitaliza, o bem dá vida, promove. Porque a finalidade das doenças não é nos destruírem. São lições vivas para a gente pensar na vida, refletir. Né? O espírito que hoje não é saudável, provavelmente, já teve a saúde e a tirou fora. Então hoje está tendo a oportunidade de, através de uma moléstia, às vezes, de longo curso, pensar sobre a vida, sobre o valor da vida, sobre o valor da saúde. Mas só pensar não adianta. Tem que pensar e trabalhar. Pensar e servir. Porque quem serve, preserva-se. Quem não serve, água parada, apodrece, estraga. Se você deixar uma água parada, ela apodrece. Se você está constantemente renovando aquela água, ela se mantém viva. Né? Então, para se manter vivo, em qualquer sentido que seja, é preciso a dedicação. Santa Josefa Meléndez, amando, superava as perseguições espirituais que tentavam martirizá-la. Ela foi muito obsidiada. Ela era atormentada constantemente pelos espíritos perversos que faziam horrores contra ela. E ela não cedia. Ela, enquanto os ouvia, ela trabalhava. Ela servia. Ela atendia aos necessitados. Ela não parava por causa da limitação que espiritualmente estava imposto a ela. Muitos dos espíritos que nós reclamamos, que são, eu estou cheio de obsessor. Pois é, se está cheio de obsessor, é preciso verificar o que é que eu estou fazendo, quais são as defesas espirituais que eu estou construindo para me imunizar contra a ação dos obsessores. Porque eles não estão comigo por acaso. Eles são de algumas ordens. Podem ser inimigos do passado, que eu criei,
espíritos que eu prejudiquei, que estão hoje me cobrando, querendo o ressarcimento do débito que eu tenho para com eles. Podem ser espíritos que se afinam com os meus maus pendores. Ah, mas eu não faço nada de mal, mas pensa, sente. É a mesma coisa. A pessoa não prejudica ninguém, materialmente falando, mas pensa mal de todo mundo. Deseja mal para todo mundo. Está às voltas com quem? Com espíritos imperfeitos. Trabalha no bem, mas fala mal dos outros. Está na sintonia de quem? Na sintonia dos perturbadores. E essa sintonia faz o quê? Faz a pessoa ficar num clima de tormento muito grande. Esse espírito, a Santa Josefa Meléndez, ela era obsediada. Mas ao invés de aceitar a obsessão passivamente, ela trabalhava e mantinha a obsessão a certa distância dela. Até que aos poucos ela foi educando aqueles espíritos que estavam com ela. Então nós não podemos reclamar da obsessão. Temos que verificar o que nós estamos fazendo para nos imunizar da obsessão. Que a obsessão só nos alcança se encontrar em nós receptividade. Encontrar na nossa natureza um lugar para ancorar. Senão ela não ancora. Os espíritos são parceiros de vícios nossos. Vícios físicos e vícios morais. Como são parceiros de virtude também. Quem tem virtudes, quem exercita virtudes, tem a parceria dos bons espíritos. Quem exercita vícios e comportamentos indevidos, tem a parceria dos espíritos inferiores. E aí não pode reclamar dele. Né? Encontrei um rapaz lá no momento do ponto nosso lá tem que passar a digital lá na prefeitura, né, para entrar. E um amigo de serviço lá e parou do lado e falou: preciso lá tomar uns passes. Falei: por que você precisa tomar passe? Ah, eu ando meio perturbado. Falei: o que está acontecendo? Rapaz, eu acordo na madrugada, a noite passada quase que eu grudei no teto, que nem um gato. Quando eu abri os olhos, vi o bicho que estava dentro do meu quarto. Falei: Aí eu fiquei pensando que eu não posso criticar, não posso falar nada. Mas deu uma vontade de falar: então, né, meu amigo? Pois é, né? Falei: isso mesmo, meu filho, vai lá tomar um passe. O que você vai falar? Não posso, né? Sou censor da vida alheia, não posso fazer isso. Embora o que ele faz é visível para todo mundo. Mas não posso, porque eu também tenho minhas mazelas, tenho meus defeitos. Tem que dar o passe nele e quieto. Dá o passe em silêncio. Você podia me dar um passe que eu estou atormentado? Pois é, meu filho. Aí você vai dar o passe nele e os amiguinhos, tudo em volta, né? Os amiguinhos, tudo ali em volta, né? Vamos logo com esse negócio aí, anda! Esperando ali fora, vamos! Toma logo esse passe aí, rapaz. Vambora! Aí você fala: espera um pouquinho. Você fala para os espíritos: espera um pouquinho aí. Vai dar o passe nele, né? Quieta que você está me atrapalhando, fica quieto vocês aí. Pronto, dá o passe no rapaz e libera ele. O que você vai fazer? Nós não somos censores, juiz da vida de ninguém. Né? Acordar de madrugada e querer grudar no teto que nem um gato é o menor efeito disso tudo, né? O problema é o intercâmbio psíquico que está acontecendo, né? A simbiose que vai se criando com o tempo, quando nós vamos nutrindo os mesmos propósitos com esses pensamentos de ordem mais baixa, e acabamos os tendo do lado de cá e depois tendo eles do lado de lá também, né? Porque o obsessor do lado de cá pode ser o obsessor do lado de lá também. Do lado de cá ainda tem alguém para dar um passe do lado de lá. Exatamente. Você falou muito bem. Do lado de cá tem alguém para dar um passe. E do lado de lá... Não dá para correr. Do lado de lá você passa apertado. Teu passe apertado, né? Então nós temos que pensar, né? Se a gente quer ter saúde espiritual, né? Ter força para podermos vencer a nossa vida e também nos livrarmos da obsessão, é preciso criarmos essa força interior. E essa força a gente adquire, como nós acabamos de falar, na prática do bem e também na renovação do pensamento e do sentimento. Né? Na renovação do pensamento e do sentimento, todo dia. Os grandes e amorosos missionários do mundo jamais se deram conta das doenças, perseguições e conflitos geradores de sofrimento, que recebiam como estímulos para progredir. Né? Eles sabiam que os obsessores, que aquelas criaturas que estavam ali perseguindo eles, e as doenças que tinham eram agentes renovadores, que eles precisavam dar conta deles.
Então nós não temos que ficar bravo com os nossos obsessores, com aqueles que porventura se aproximam de nós. Temos que mudar o nosso comportamento. Mudando, a gente cria um campo de proteção maior contra os assédios. E aos poucos, se for um inimigo, se for alguém que a gente prejudicou, com a nova conduta, a gente vai mudando o pensamento dele também. Porque de tanto irradiar amor, ele vai percebendo que a gente não é mais a mesma pessoa que a gente era. E ele vai mudando de opinião a nosso respeito. Isso aconteceu com o Divaldo Franco. De um obsessor que se apresentou para ele e falou assim, quando ele recebeu uma criança na mansão, sem poder mais receber ninguém, ele recebeu uma criança lá, o espírito, depois de perseguir ele por uns 15 anos, chegou para ele e falou assim, eu me rendo. Alguém que tem amor para dar à minha mãe, que recebe a minha mãe, que foi rejeitada e que poderia morrer na rua, recebe para cuidar como se fosse o seu próprio filho, não é alguém tão mau assim. Não é mais a mesma pessoa que eu conheci. E perdoa o Divaldo e diz a ele assim, a partir de hoje eu vou ser um colaborador da tua tarefa. Eu vou trabalhar aqui para ajudar você. Então só o bem consegue renovar, inclusive no pensamento e no sentimento do outro, o mal que porventura e as prevenções que tem contra nós, justificadas ou não. Né? Então a única forma de nos renovarmos é assim. A consciência desperta entrega-se ao nobre afã, sem interesse de retribuição ou aplauso, profundamente pacificada pela força criadora máxima, que é o amor. Então, quando a gente consegue despertar a consciência para esses interesses que nós comentamos hoje, né, que é o verdadeiro sentimento mesmo, a busca inevitável do progresso que nós precisamos, sacrificando-nos pelo bem que a gente quer fazer, não é um bem de qualquer jeito, mas é um bem que exige muitas vezes o nosso sacrifício, que exige de nós um comprometimento que a gente não quer. É muito mais fácil me comprometer com uma academia para fazer um dia de academia, um dia de lazer, uma tarde de lazer, do que me comprometer com uma visita aos doentes, uma sopa fraterna, um momento de auxiliar alguém de alguma maneira. É muito mais fácil. Não estou dizendo que não é importante, a academia é importante para manter a saúde do corpo. Mas dá para a gente conciliar, não dá? Marcar um dia para a academia e um dia para o comprometimento do bem. Nós temos que nos organizar para que todos os pré-requisitos que a existência nos solicita sejam tranquilamente cumpridos por nós. E a caridade é uma delas, o amor é uma delas. A nossa religiosidade precisa ser exercitada. Independente do conceito de religião, a religiosidade precisa. A fé em Deus não vai nascer de uma mágica em nós. Ela vai nascer do exercício, da convivência com o semelhante, da oração constante, da convivência entre irmãos. A fé nasce assim. Ela não vai brotar na gente de maneira mágica. Ah, como eu gostaria de ter fé. E o que você está fazendo para ter fé? Ah, como eu gostaria de desenvolver aquele sentimento que faz aquelas pessoas se dedicarem tanto ao semelhante e eu não consigo. Por que eu começo uma tarefa e abandono? Porque precisa treinar um sentimento chamado perseverança. E o maior inimigo da nossa perseverança somos nós mesmos. Ah, não é não. Toda vez que eu vou sair para fazer alguma coisa, chega gente em casa. Ou então, alguém marca alguma coisa exatamente no dia que eu tenho o que eu tenho que fazer. Pois é. Aprenda a transferir os seus compromissos, a dizer àquela pessoa que te procurou naquele horário que você tem um compromisso e você precisa ir nesse compromisso. E em primeiro lugar, geralmente, os empecilhos acontecem porque nós intimamente não estamos comprometidos ainda. A partir do momento que você quer mesmo e se compromete mesmo, existe do outro lado quem dá um jeitinho pra gente. De fazer a pessoa que vai vir na nossa casa naquele horário mudar de ideia. Olha, não vai lá não, que ele tem compromisso, viu? Você não quer, mas ele precisa. Então não vai lá agora não, né? Eu parei de atender telefone em determinados horários, porque se eu atender os telefones, eu não conseguia sair de casa. Então, curiosamente, os telefones tocavam todos naquela hora que eu tinha que sair. Era uma meia dúzia. Passava 40 minutos no telefone, não conseguia sair de casa. Aí eu disse para minha mãe, mãe, esse horário aqui, ó, eu não estou mais, eu já fui para o centro. Porque se eu atender, eu não consigo sair. Sabe o que aconteceu? Parou de tocar o telefone naquele horário. Não toca mais. Porque tem os nossos irmãozinhos que ajudam, dizendo assim, olha, não liga lá agora não, por favor. Porque ele está saindo, ele tem atividade. Você não quer ir também? Aí é que a pessoa não liga mesmo.
né? Aí é que ele não liga mesmo. O espírito benemérito, o espírito bondoso chega do lado da pessoa e fala, não liga agora não, que ele está indo lá para atividade. Você não quer ir também? E a pessoa fala, acho que eu vou no clube. E ó, some. Não liga de jeito nenhum. Porque naquele horário a gente tem que estar comprometido, né? E quem se compromete com o bem, sintoniza na frequência do bem. A caridade, ela não é simplesmente um arroubo de alma que vai nos impulsionar de um momento para o outro sem que haja esforço de nossa parte. Os sentimentos dignos e benévolos irão nascer dos nossos esforços, da luta que empreenderemos para vencer a nós mesmos. A direção infinita do bem é uma estrada que tem um começo. Inicia-se na nossa boa vontade, mas não tem um fim. Ela esplende além da eternidade, porque o Espírito bondoso do lado de cá é também o Espírito bondoso do lado de lá, prosseguindo no seu afã de reformar-se, de realizar em si mesmo a tarefa da construção espiritual que precisa fazer. Apegados à matéria e às paixões que nos enceguecem, não conseguimos ainda ver as balizas que sinalizam esta estrada. Mas abnegados, esforçados, conseguiremos dissipar as brumas, os nevoeiros que nos impedem de ver claro o caminho que precisamos seguir. Há que abrir-se uma fresta de luz nas sombras para que a nossa esperança renasça e a caridade se estabeleça como uma proposta passível de ser realizada com amor e dedicação. Que Jesus nos abençoe, fortalecendo-nos o ideal, iluminando-nos, concedendo-nos sempre a sua paz. Graças a Deus.